Quem chega a Granada tem um destino certo: Alhambra. E é aqui que tudo começa, mas não onde termina. Para além das famosas muralhas, existe uma outra cidade. Uma cidade que não se mostra de imediato, mas que se revela para quem decide explorá-la sem pressa, sem roteiro. Observando detalhes que ninguém te conta. Granada não é só o que você imagina antes de chegar. É aquilo que te encontra quando você acha que já entendeu o lugar. Bom dia, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Garibaldi. E hoje nós estamos no local mais visitado de toda a Espanha e Patrimônio Mundial da Unesco, Alhambra. Depois da dissolução do Califado de Córdoba, os domínios muçulmanos, os domínios islâmicos aqui no sul da Espanha se dividiram em vários reinos, dos quais, por quase 200 anos, Granada foi o último desses domínios. E aqui, em Granada, é que vai surgir a chamada dinastia Nasrida, que dá nome aos 3 famosos palácios Nasridas, que são a cereja do bolo aqui na visita à Alhambra. E foi exatamente aqui em Alhambra que no final do século XV os reis católicos Fernando de Aragão e Navarra e Isabel de Leão e Castela encerraram a sua guerra de reconquista, tomando posse do castelo de Alhambra e remodelando ele completamente no estilo dos reis cristãos. E durante séculos ele teve vários outros usos, inclusive chegando quase a ser destruído pelas tropas de Napoleão, quando essas invadiram aqui a Espanha. Porém, no final do século XIX, mais precisamente na década de 1870, os espanhóis retomaram o controle, transformando Alhambra em uma propriedade do Estado e em monumento nacional. E graças a essa preservação é que nós podemos visitar este complexo maravilhoso. Além dos famosos palácios Nasris e dos jardins do Generalife, você também pode visitar a Alcaçaba, que é a antiga parte da fortaleza aqui de Alhambra, e também o Palácio Carlos V, que hoje funciona como Museu de Belas Artes. E além do Museu de Belas Artes, viajantes, vocês encontrarão aqui também no Palácio de Carlos V o Museu de la Alhambra, que contém peças oriundas das diversas intervenções de restauração dos palácios Nasrids e das escavações arqueológicas em diversos ambientes aqui do complexo de Alhambra. E uma curiosidade, viajantes, é sobre o nome desta cidade, Granada. Como todas as grandes cidades, todas as antigas cidades do mundo, Granada também tem as suas teorias na origem do seu nome. Uma delas é que ela viria do árabe e significaria Colina dos Peregrinos. Porém, uma origem muito mais divertida e interessante é o fato de que ela se originaria no nome de uma frutinha, cujo nome científico seria Malum granatum, ou
a famosa granadina, que nada mais é do que a nossa romã. E faz muito sentido a origem desse nome, por quê? Porque uma das frutas que vocês mais vão encontrar aqui na cidade de Granada é a famosa romã. Aliás, não deixem de experimentar o suco de romã, vale muito a pena. E já o nome Alhambra, viajantes, significa a vermelha. Então, essa cidade tem a origem do seu nome nas suas próprias muralhas, que teriam sido construídas com argila vermelha e no seu auge teriam esta cor viva, reluzindo sobre toda a cidade. Outra teoria tem origem no nome do fundador do complexo, cujo nome vai estar aqui na legenda, mas que era conhecido como Al-Amar, que traduzindo do árabe significa o vermelho, devido à cor ruiva dos seus cabelos. E viajantes, nossa última parada aqui em Alhambra foram nos jardins e no palácio do Generalife. Generalife, que vem do árabe e significa Jardim dos Arquitetos. Espertinhos esses arquitetos, não é verdade? E o que era o Generalife? O Generalife era o palácio de verão dos emires, dos reis aqui da Granada muçulmana. Era o local onde eles passavam belos dias de verão na sua propriedade aqui na cidade. E viajantes, outro local que pode ser visitado aqui, com a entrada sendo garantida pelo Granada Card, é a Capela Real aqui de Granada, que fica anexa à Catedral da cidade. Por que vale muito a visita, viajantes? Sabe aquelas aulas que o seu professor de História deu, falando sobre os reis católicos Fernando de Aragão e Navarra e Isabel de Castela e Leão? Sim, aqueles mesmos que patrocinaram a viagem de Colombo para a América. Você achava chata essa aula, e você não teve aula nem comigo e nem com a Juliana. Mas isso é uma outra história. Agora, aqui você pode viver essa história, porque a história dos reis Fernando e Isabel está intimamente ligada aqui à cidade de Granada. Quando, do final da Reconquista Católica aqui na região, sendo Granada o último local a ser reconquistado pelos reis católicos, Fernando e Isabel se estabeleceram aqui na cidade, instaurando a corte das coroas de Castela por aqui. E é exatamente aqui que eles estão sepultados, nesta Capela Real. Infelizmente, nós não pudemos filmar lá dentro, é proibido filmar e tirar fotos, mas nós vamos deixar algumas imagens aqui enquanto eu estou contando essa história para vocês. Então, vale muito a pena a visita. Eu sei que eu estou falando isso durante o vídeo inteiro, mas sim, vale muito a pena. E caso você não esteja com Granada Card, é cobrado o valor de 7 euros por pessoa. E detalhe, a visitação tem uma capacidade limitada. Então, é muito bom que você venha aqui e verifique se é possível esta visitação. Aqui no centro de Granada, um lugar que vocês têm que visitar
é a catedral da cidade, que é dedicada a Nossa Senhora da Encarnação. E ela foi construída exatamente no mesmo local em que ficava a antiga mesquita aqui da cidade de Granada, da época da dinastia Nasrida. Então, ela é um local carregado de simbolismo religioso, além de ser uma obra-prima do Barroco e do Rococó aqui da Espanha. Além disso, vocês também podem visitar os outros edifícios anexos, e todos eles estão incluídos no Granada Card. Se você for pagar a entrada em separado, ela é 7 euros por pessoa. Então, vale muito a pena que você adquira esse passe com todas as atrações já incluídas. Se há um prato que vocês não podem deixar de experimentar aqui na Andaluzia, é a famosa paella. A paella que é um prato tipicamente espanhol, porém aqui em Granada nós resolvemos experimentar a paella num restaurante que fica numa charmosa praça, que nós não vimos o nome, mas vai estar aqui na legenda, que é o restaurante Casa Daniel. E por que nós escolhemos esse restaurante? Porque a maioria dos restaurantes aqui na Andaluzia costuma cobrar a paella por pessoa. Então, no momento em que vocês estiverem vindo para os restaurantes, vocês vão ver um preço por pessoa e no mínimo são 2 pessoas para experimentar a paella. Já aqui o valor era por prato. Então, saiu muito mais em conta por pessoa e, convenhamos, estava uma maravilha. E acompanhado de um belo vinho tinto, fica melhor ainda, viajantes. E viajantes, nenhuma visita a Granada ficaria completa sem uma visita ao bairro Albaicín. E é claro que nós passamos aqui pelo bairro, o bairro Albaicín, que é o bairro antigo aqui da cidade de Granada, o bairro da Granada muçulmana. Porém, o bairro ele já era habitado desde a época romana, desde a época dos iberos, povo que deu nome aqui à região, a famosa Península Ibérica. E vários povos estiveram por aqui, desde os famosos iberos, um povo céltico dominado pelos romanos, ainda na época da República Romana, na época do nosso querido amigo Júlio César. Depois, pelos bizantinos, pelos visigodos, com a conquista árabe-muçulmana, pelas várias dinastias islâmicas que por aqui passaram e, é claro, depois pelos próprios espanhóis. E aqui também, muito próximo do bairro de Albaicín, vocês vão encontrar o bairro de Sacromonte, que é famoso pelas cuevas de flamenco. E é lógico, nós aproveitamos para almoçar por aqui no restaurante Rabo de Nube, que traduzindo para o bom português significa a cauda da nuvem, que é um restaurante em referência, muito provavelmente, a uma música famosa do compositor e cantor cubano Silvio Rodrigues. E, viajantes, Granada não cansa de nos surpreender. No caminho entre a catedral e
a Calle de los Reyes Católicos, na Plaza del Carmen, a gente encontrou um edifício do início do povoamento aqui de Granada. Aqui é a Alhóndiga Vieja, ou Corral del Carbón, que é a mais famosa alhôndega aqui de Granada. O que é uma alhôndega? É um local de comércio de grãos. Então, esta construção aqui, extremamente conservada e com uma parreira carregada de uvas, é um dos mais antigos edifícios preservados aqui nesta área. E viajantes, quando a gente acha que não pode zerar ainda mais a nossa viagem, eis que nós zeramos. E por que eu digo isso? Porque hoje nós assistimos um espetáculo de flamenco aqui nas cuevas do Alto do Sacromonte, próximo do bairro do Albaicín, que são dois bairros tradicionais aqui com o flamenco. E não é apenas o espetáculo de flamenco, mas é uma zambra que remonta à tradição cigana, aonde o flamenco nasceu há séculos atrás. E viajantes, nós escolhemos muito bem. Escolhemos assistir o espetáculo na Cueva Zincalé. Vale muito a pena. O espetáculo custa R$ 25 por pessoa. Não, é 25. 20 euros por pessoa. Ô louco, que beleza se fosse R$ 25. O espetáculo custa 25 euros por pessoa, dos quais você pode ter um drink cortesia. E é claro, nós escolhemos um vinho branco para combinar com o espetáculo. E viajantes, aqui na frente da catedral, nós encerramos a nossa jornada por Granada. E se vocês gostaram do nosso conteúdo, não deixem de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais e dar aquele like. E aí, bora viajar com o Garibaldi?